Bom, gente, vamos pro último aqui, né? O exercício 32 é um exercício aí do ângulo preparatório para vestibular. Eu dupliquei a imagem aqui, tá? Para rabiscar nela, né? E a gente ficar com essa daqui como referência aí. Ó, uma caldeira cilíndrica terminada por dois hemisférios, então ela é um cilindro e tem dois hemisférios, né? Um em cima e um embaixo, como se fosse uma cápsula, né? De remédio, né? Ela tem comprimentos 6 metros, então lá do topo até lá no ponto mais baixo tem 6 metros. Se a área total dessa caldeira vale 12 π, né? E o que seria a área total dessa caldeira? A área total dessa caldeira vai ser a área das esferas, né? Porque assim, se eu pegar esse hemisfério de cima, né, e esse hemisfério de baixo, se eu juntar os dois, vocês conseguem ver que vai ficar uma esfera? Vai ficar uma esfera, né? Vai ficar uma esfera com... Vai ficar aqui, ó, uma esfera, né? Certo? Ó, juntei o de cima com o de baixo, tá? E se eu fizer isso, né? Se eu cortar aqui, ó, se eu cortar aqui e cortar aqui, eu vou juntar esses dois hemisférios, vão formar uma esfera. E também eu vou ter essa parte aqui, que é um cilindro, né? Mas aí se eu abrir esse cilindro, entendeu? Imagina só que você tem um cilindro, uma latinha, né? Uma latinha aí de ervilha, de milho, de leite condensado, e você pegar e abrir ela. Quando você abrir, vocês concordam comigo que vai virar um retângulo? Não é? Ela vai virar um retângulo, né? Abre só esse cilindro aqui para você ver. Então, como ele está falando da área, o que é a área? A área é isso aqui que está por fora, ó, tá? Então seria esse retângulo aqui, né? Na hora de eu abrir. E a área da esfera, a gente tem uma fórmula, né? Então, olha, a área total vai ser o quê? Vai ser a área da esfera mais a área desse retângulo, certo? A área da esfera é 4 πr ao quadrado, né? E a área do retângulo é base vezes altura. Mas aí quem é base e quem é altura? Só lembrando que, né, a esfera ela vai ter um raio. E o raio dela vai ser o mesmo, né, para todo lado. Ou para cá. Onde eu aponte aqui, que venha do centro até a extremidade da esfera, vai ser o raio dela, tá? E isso vai ser importante depois para a gente ver aqui essa altura aqui, ó, né? Bom, na hora que eu abrir, gente, olha, esse contorno aqui, ó, essa parte que eu tô colocando de rosa aqui, tá vendo? Isso aqui vai ser a base desse retângulo, vocês conseguem ver? E quanto que mede isso aqui? Como é que eu calculo isso aqui? Vocês conseguem ver que isso aqui, ele tá bem aqui, né, na boca, assim, do hemisfério, né? Isso aqui é 2πr, concorda? 2πr. Então aqui eu vou colocar 2πr, ó. Essa vai ser a base do meu retângulo. E a altura? Qual vai ser a altura do retângulo? Ó, ele mede 6 metros lá de cima até lá embaixo, tá? Só que o que eu quero saber é só esse pedaço aqui, ó, daqui até aqui, ó. Então eu tenho que tirar alguma coisa, né? Seria 6 metros se fosse do topo até lá embaixo. Então eu sei que é 6 menos alguma coisa. É 6 menos o quê? Aí vocês conseguem ver quanto que é desse ponto até aqui em cima? É raio, não é? É o raio. Porque aqui, olha, tá vindo da esfera, né? Ó, é a mesma medida que tem daqui até aqui, ó, né? Então isso aqui é o raio da esfera. E lá embaixo acontece a mesma coisa. Desse ponto até lá embaixo é o raio também, né? Então aqui é um R, aqui também é um R. Então, se eu quiser saber só a medida aqui, ó, da altura do cilindro, né? Eu vou fazer o 6 e tirar esses dois R's aqui, certo? Então, a altura aqui vai ser 6 menos 2R. Então, eu vou pôr aqui, ó, 6 menos 2R.
Então, beleza. Qual vai ser a área agora desse retângulo aqui? Vai ser 2πr vezes... Aí, como eu tenho dois termos aqui, né? Eu tenho que colocar dentro do parênteses, porque ele tem que o 2πr tem que multiplicar tanto com o 6 quanto com o menos 2r. Certo? E aí aqui eu vou fazer a distributiva. Aí beleza. A área total tá falando que é 12π. Então, se eu quiser, eu já posso substituir aqui, ó. Vou pôr 12π, eu já sei quanto que é, né? Já tá me falando o que que é. E aí aqui é 4πr ao quadrado, não posso fazer nada, não sei o valor de r. Mas agora eu vou fazer a distributiva aqui, ó, 2πr vezes 6. Dá 12πr, concorda? E 2πr vezes menos 2r. Então, ó, mais com menos dá menos. Aí número vezes número, 2 vezes 2 dá 4. πr vezes r. Né? Quando você multiplica letras incógnitas, né, diferentes, você só junta as duas. Mas quando elas são iguais, né, que nem aqui eu estou multiplicando o π, aqui não tem π, então repete o π. Ó. E o r vezes r dá r ao quadrado. Aí consegue ver que esse 4πr ao quadrado ele vai anular com esse 4πr ao quadrado? Porque um é positivo, outro é negativo. E aí o que ficou? Olha, ficou 12π igual a 12πr. Aí se eu quiser isolar o r, né, eu quero achar o valor do r, né, vai ficar assim, ó, se eu quiser passar, né, trocar os membros, olha, para ficar mais fácil de eu ver. Tá, passei o 12πr para o primeiro membro e o 12π para o segundo. E aí coloco em função de r, vou isolar o r agora, vai ficar 12π dividido por 12π. E quanto que é 12π dividido por 12π? Dá 1, né? Significa que o raio ali é 1 metro, né? Como as medidas estão em metros. Então, o raio é de 1 metro. Você descobriu o raio, você calcula qualquer coisa, né? Se tratando de esferas, de cilindros. Então, eu achei o raio. Aí, agora ele quer saber o volume. Então, o que vai ser o volume? O volume vai ser o volume dessa caldeira, né, inteira, né? O volume total vai ser o volume da esfera, tá? Então, eu vou supor, né? Eu vou partir do princípio aí que eu juntei os dois hemisférios e formei uma esfera. Então, vai ser o volume da esfera mais o volume do cilindro. Agora, eu não preciso mais planificar o cilindro, certo? Porque agora eu quero saber o volume, né? É o que cabe lá dentro dele. Tá? Então, o volume total vai ser o volume da esfera, né? Qual é o volume da esfera? O volume da esfera é 4πr ao cubo dividido por 3. E qual é o volume do cilindro? É o volume a área da base vezes a altura, né? A área da base é πr ao quadrado vezes a altura. A altura era 6 menos 2r, né? Vai continuar sendo isso, tá? Que é a altura só do cilindro, tá certo? Que é como se eu tivesse, né, separado aqui as duas coisas. Ó. Separei aqui as três peças, né? Separei as três, né? E juntei os dois hemisférios, então formou uma esfera de raio 1 metro e um cilindro também de raio 1 metro. Aqui eu errei, aqui é 6 menos 2r, né? Aí eu vou ter que fazer a distributiva aqui, é 6 menos 2r, ó, tá? Que deu aqui, né? Então, agora é só substituir, no lugar do r do raio eu coloco 1, né? Então vai ficar 4π vezes 1 ao cubo, 1 ao cubo é 1, certo? Então nem vou colocar o elevado a 3 ali, né? Aqui πr ao quadrado, raio ao quadrado, 1 ao quadrado é 1. Vai ficar π vezes 1. E aqui 6 menos 2r. Aqui eu vou fazer a distributiva, né? Então, ó, 4π vezes 1 dá 4π mesmo. Então o volume total vai dar 4π sobre 3.
mais, aqui ó, π vezes 1 vai dar π, π vezes 6, 6π, e π vezes menos 2r dá menos 2πr, né? Não, o r é 1. Por que eu já não coloquei 1 aqui? O r é 1, então aqui é 2 vezes 1, ó, dá 2, né? Então π vezes 2, 2π. Tá? Então aqui eu faço ó, 6 menos 2π, né? Então vai ficar 4π sobre 3 mais 4π. Aí o que eu faço aqui, gente? Eu tenho uma fração, uma soma de frações. Para eu somar uma fração, eu tenho que fazer com que os denominadores fiquem iguais, né? Então eu vou transformar o 4π em fração, colocando 1 aqui embaixo. E o volume total agora, olha. Então vai ser a soma de duas frações. E embaixo, MMC de 3 e 1 é 3, né? Na primeira fração era 3 embaixo, continuou 3, não mudou. Então em cima também não vai mudar. E na segunda fração era 1, agora é 3, ou seja, triplicou o valor de baixo. Então o valor de cima também vai triplicar, né? Agora se eu quiser fazer daquele esqueminha, pega o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 4π, 12π. E aí você somando aqui os numeradores, né? Vai dar um volume total aí de 16π sobre 3. O volume é sempre alguma coisa ao cubo, né? Então, como está em metro, aí vai ser metro cúbico. Então, é letra C, ó. Alternativa C, tá? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida aí, só dá um toque. Certo, gente? Fiquem com Deus.